Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal cheio de dicas. Eu me chamo Douglas. Nós vamos dar sequência na nossa aula de sistemas operacionais, tá certo? Essa aula agora é gerenciamento de memória, tá bom? Uma aula bem tranquila. Eu vou tentar ser o mais direto, breve possível, tá bom? Pra gente não falar além do que precisa, tá certo? E pontuar o que é necessário, beleza? Já pegou seu caderninho? Não? Dá um pausa, vai lá, busca, volta para essa aula. Se você tem muita pressa de assistir, põe na velocidade 2, não tem problema, tá bom? Se inscreva no canal, nós estamos vindo aí com mais 2 vídeos dessas aulas, né? Sistema operacional. Tem alguma dúvida? Põe nos comentários, tá certo? Ative os sininhos das notificações para receber os demais vídeos. Se você tem algum colega que também está estudando o mesmo tema, tem alguma dúvida, por favor, compartilhe e divulgue aí para você que faz curso, seja na universidade, técnico. Aí isso aí ajuda o canal, a gente traz cada vez mais conteúdo aí. Beleza? Então, vamos que vamos para a aula, tá certo? Nós vamos começar aqui agora, pegar a canetinha, sistema operacional e gerenciamento de memória, né? Nós vamos ver memória, gerenciamento de memória, memória virtual e segmentação. Memórias, tá? A memória é um dispositivo interno ou até mesmo externo, né, com funcionalidade, com a função de armazenar, guardar programas, arquivos, informações, seja ela de forma permanente ou temporária, tá certo? E aí nós temos diversos tipos de memória. Uma delas é a memória de alta velocidade. O que é essa memória de alta velocidade? Tá? Essa memória é um registrador e ele sempre fica no CPU, tá? Você nunca vai ter acesso a esse registrador, a não ser que você pegue a CPU na mão. Ela está lá dentro. Normalmente chamam de DAI, os componentes internos, mas como a gente tem que falar de forma teórica aqui, esse registrador fica na CPU, tá? Por que? Muita gente pergunta, por que a gente não faz memórias com a mesma velocidade que os registradores, né? Primeiro, é muito caro, muito caro. Imagina um pente de memória com a velocidade de um registrador. Tudo bem, seria uma máquina assim, hiper veloz, né? Imagina, a gente vai falar das outras memórias, imagina tudo isso com a velocidade de um registrador. Um pente de memória hoje, uma memória RAM, dependendo da marca, né? Pelo tamanho da memória, os megahertz, paga aí 1.000, 2.000 reais, até mais, dependendo, né? Gamer ainda com LED e tal, chega a ficar cada vez mais caro. Imagina isso com a velocidade de um registrador. Vai sair muito caro, chega a ser inviável, entendeu? Então não é possível criar. É possível, mas não vale a pena desenvolver isso devido ao alto custo, tá? Então registradores estão sempre na CPU, tá certo? Logo após vem as memórias cache, tá? São memórias que estão como objetivo intermediar o armazenamento de dados e informações que vêm da memória principal até o registrador onde ele precisa ser executado. Um ponto importante, pode ser que eu repita. Todas as informações que entram no registrador é para ser executado, tá? Ele fica armazenado para ser executado. Quando não vai ser mais utilizado, ele vai sair de lá para ir para outro local. Entrou, vai ser executado, saiu porque já foi ou já encerrou o processo, ou precisa de outras informações que estão em outras camadas de memória. Como, por exemplo, agora a gente vai falar da cache L1, L2 e L3. Cada L ali, coloquei LX, né, porque pode ser L1, L2 e L3, cada L tem uma latência, ele tem um determinado tamanho, vamos dizer assim. E o que acontece? Um arquivo ele chega lá no registrador, é executado, terminou, ele volta para o L1. O L1 manda um próximo arquivo, vamos dizer dessa forma, tá? A gente vai explicar o que é esses arquivos, etc. Ele manda para o registrador para continuar a execução. Terminou, volta para o L1. Quando o L1 precisa de um arquivo que não está com ele verifica no L2 ou no L3. Se está no L2, vai para o L1 e ele precisa liberar espaço, ele manda o que não vai ser utilizado para o L2. E o L2 faz a mesma coisa. Só que cada memória tem um tempo de execução para fazer isso, que é chamado de latência. Então a L1 é mais rápida do que a L3, beleza? E a L1, L2 e L3 não é tão rápida quanto o registrador. O registrador sempre é mais rápido, logo após vem as memórias cache. Eu deixei o mesmo tema em cima, repetindo os slides para que a gente continue a ideia. Se você quiser tirar um print desses slides, dar uma pausa e anotar, você consegue, tá? Então tem ali a L1, L2 e L3. As latências é o tempo, né, o ciclo de clock. O que seria esse ciclo de clock? Aí logo abaixo eu explico, né? São ciclos de processamento. O que significa? Você tem lá um arquivo com um código de programação, uma calculadora. Você precisa fazer o cálculo de 1 mais 1. Tem um tempo para aquela tarefa ser executada. Quando executar aquela tarefa,
né, esse tempo de execução é um clock, certo? Que esse clock é definido dependendo do processador, vai na especificação do processador, tá certo? E das memórias cache, assim por diante. Cada uma tem sua própria especificação. Mas ocorreu um processamento, ocorreu uma execução de tarefa, é um ciclo de clock, é um ciclo de processamento. Começou, terminou, um ciclo de clock, um ciclo de processamento. E cada L tem o seu, né? O L1 tem uma latência menor, o L3 maior, tá certo? Como vocês podem ver, L1 de 2 a 3 ciclos, né? Ou seja, a tarefa pode rodar 2, 3 vezes, não a mesma, pode ser várias, né? A L2 a mesma coisa, a L3 também. Só que esses ciclos não quer dizer de execução, porque eu havia dito que a execução é lá no processador, lá no registrador. Então, como é que funciona? É a troca de informações de uma memória para outra. Pô, está sendo executado ali, eu tenho um tempo de latência para responder para o registrador, enviar. Então pode levar 2 a 3 ciclos, né? O L2 para responder por L1 por L3, 4 a 10 ciclos, o L11 de 11 o L3 de 11 a 20 ciclos, tá certo? Então cada um tem um tempo de resposta, né? E essas memórias tendem a ficar cada vez mais lenta, conforme a sua, eu não vou dizer hierarquia, mas conforme o seu tamanho. As menores são mais rápidas, as maiores são mais lentas. Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Vamos na memória principal. A memória principal é a memória RAM, que é uma memória de uso temporário e volátil, que são os pentes de memória que normalmente nós compramos para colocar nos nossos computadores. A latência desse pente de memória é maior ainda comparada à L3, a cache L3, e bem maior ainda comparado ao registrador. E se você percebeu, o processador ele tem um registrador que é mega pequeno comparado a uma memória que é grande. E se você substituir essa ideia, pô, registrador está lá na CPU, é pequeno. A cache é um pouco maior. Depois vem a memória RAM. E aí nós vemos vem a memória secundária. Que nem o NVMe, né? Tudo bem, é um wafer, né? Mas vamos imaginar o SSD e o HD, ele é maior que o pente de memória, né? Seja se você está comparando isso com um notebook, né? Se pegar um HD com pente de memória dos antigos, ele é maior. Então, põe para facilitar, para você entender a latência de um para o outro, classifica pelo tamanho físico de cada um. O registrador bem pequenininho lá no núcleo do processador. Depois vem ali, se não me falha a memória, ainda continua no processador, tem a questão da cache L1, L2 e L3, são um pouquinho maiores. E depois vem aí a memória RAM, que é um pente, e logo em seguida um HD que é maior. Pensa dessa forma, você vai entender que quanto maior, né, e isso não é uma regra, tá? Isso não está em livros, isso é para facilitar na hora de fazer uma prova, um exercício, você entender, né, a questão de tamanho, pô, é uma estratégia de estudo que eu estou te passando, tá? Isso não é tá no livro, tá em regras, faz parte, não porque o NVMe ele é menor que um pente de memória, e eu digo de computador desktop, eu não estou falando nem de notebook. Eu tenho um notebook aqui e o meu NVMe ele é maior que o pente de memória de um notebook, só que, por exemplo, ele é menor que um pente de memória de computador, de um desktop, tá? Então, a ideia, o que eu quero que você imagine, frise no HD, que ele é bem grandão e tal, né? Para você entender, pô, o HD ele é mais lento, questão de resposta, já o processador, o registrador ali, ele é mais rápido, pequenininho, então dá para você ali na hora da prova, caramba, qual que é mais rápido, qual que é mais lento? Pensa no tamanho, para facilitar para você, beleza? É só uma estratégia. Nós vamos falar agora, nesse próximo slide, a questão da latência, como eu havia falado, HD, SSD, NVMe, CD e DVD, por exemplo. Eles têm latências maiores, né? Cada uma aqui, o HD, o SSD, o NVMe. Né? O NVMe ele tem uma latência menor que o SSD e o SSD menor que o HD. E o HD, se não me falha a memória, ele é menor que o DVD, que é menor que o CD. Tá? Eu só confundo o CD e DVD porque atualmente são coisas bem antigas. Mas desses três dá para ter um parâmetro de latência que é o tempo de resposta deles. Então o NVMe ele é bem mais rápido, tá certo? Desculpa aí eu gaguejar várias siglas. E o SSD é mais rápido que o HD. Então eles são memórias secundárias, memórias de armazenamento às vezes até permanente, não voláteis, tá? A RAM ela é uma memória volátil. Ela tem a latência menor que esses de armazenamento. A cache L3, L2, L1 vai diminuindo cada vez mais e o registrador tem a menor latência de todos eles, tá certo? Tipos de RAM.
É muito importante a gente falar isso para a gente falar lá na frente de paginação, de segmentação, tá certo? RAM é uma memória de acesso randômico, uma memória volátil, isso aí. Eu acho que você está estudando sistema operacional, sabe disso, tem ciência disso. O que é uma SIM? Single Inline Memory Module. É uma memória em módulo de linha única. Eu vou explicar o que quer dizer isso. E DIMM, Double Inline Memory Module. É um módulo de memória em linha dupla. Pô, o que quer dizer isso? Eu vou trazer uma imagem que resume bem isso aí, tá? Para descobrir qual tipo, aqui eu vou explicar, depois eu venho com a imagem e detalhe para vocês, tá? Para descobrir qual tipo de pente de memória é o seu, você precisa verificar diretamente no hardware, tá? No pente físico mesmo. Como os chips foram soldados na placa. Se houver chips em apenas um lado da memória, ela é uma SIM. Nos dois lados é uma DIMM. O que isso quer dizer? Vamos lá, tá? Isso é uma SIM. Por que uma SIM? Ó, aqui tem os chips, também chamado de die, tá? Esses chips aqui está de um lado, mas não está do outro. Ó. Aqui não tem absolutamente nada. É uma SIM. Uma DIMM tem esses chips desse lado e do outro lado também tem. Tem dos dois. Isso é uma DIMM, isso é uma SIM. Essa é a diferença. Você pode olhar isso de forma física. A maioria dos pentes tende a ser DIMM, tá? Atualmente é raro você encontrar SIM, mas você acha. E tem alguns que você, por exemplo, quem comprar pente de memória com dissipador, se você olhar entre o dissipador, né, aquela camada de ferro, você consegue ver um lado só com chip e o outro não, e às vezes os dois têm chips, né, de um lado e de outro. Basta essa análise para você identificar. Eu acredito, tá? Vou até corrigir que sim, não é tão comum. Eu acho que DIMM é comum, até porque cada chip desse aqui é um espaço de memória. Devido à quantidade de memória, né? Por exemplo, se você tem aqui, 4 GB, né? Cada memória dessa aqui, cada DIMM, cada die dessa daqui, tem um armazenamento específico somando aos 4 GB. Hoje nós já temos 32, 64, então precisa de mais componentes desses, né? E esses componentes precisam ter um armazenamento melhor para que dê a soma de 64 de forma comercial, tá? Comercial. O computador, ele não lê 64 zeradinho, tá? Tudo é comercial. Entenda, computação, você tem que transformar bit em bytes e é totalmente diferente. Tem os cálculos de decimal para binário, né? Tem essa conversão que você precisa fazer. O computador não lê redondo, tá? Entenda bem isso. Então, tudo que a gente está falando, 64 bits, 32, 4 GB, tudo isso não passa de números comerciais para facilitar na hora da compra, beleza? Continuando, SDRAM, tá? Uma DRAM, nós vamos falar da SDRAM porque ela é comum hoje no mercado. Você compra SDRAM, tá bom? Uma DRAM, Dynamic Random Access Memory, é uma memória de acesso aleatório, né? Ela vai armazenando bits de dados em chips, que são os DIEs esses componentes aqui que nós acabamos de conversar, tá? Só que tem alguns detalhes que separam ela da SDRAM, que é o quê? Tem um custo mais baixo a fabricar, só que ela armazena mais dados. Legal, pô, mais barato, armazena mais dados, vale a pena. Porém, não tem suporte para múltiplos pentes de memória, tá? Desculpa aí, o aparelho atrapalha para falar. Então, o que acontece? Você tem uma placa-mãe, você quer colocar 4 pentes de memória, uma DRAM não vai te ajudar, só uma SDRAM, porque ela já consegue ter suporte para múltiplos pentes. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você quer fazer, por exemplo, compro 2 pentes de memória, né? Quer fazer um dual channel nele, né? E você precisa comprar esses pentes do mesmo lote, com as mesmas memórias, você quer deixar algo bonitinho, né? E colocar lá, tem os slots da cor preta e da cor azul. Então, significa que eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma somatória aquilo para você. E isso é o suporte a múltiplos pentes aí, né? Pô, tem um de 8, outro de 8, depois 8 mais 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32, tem 32 GB aí, né? Isso é possível. Por isso o SDRAM torna isso possível. DRAM não, é uma só e acabou. Beleza? Renovação de sinal, tá? Um detalhe, a SDRAM tem um custo mais elevado de fabricação e armazena menos dados. Por isso, tem que utilizar mais pentes, beleza?
Renovação de sinal. O que quer dizer isso, tá? A DRAM necessita de renovação. O que isso quer dizer? Você tem lá as informações armazenadas na memória. Para renovar esse sinal, você precisa dizer, ó, os arquivos que estão aí na memória já foram atualizados, ó. Tem que mudar aí na memória. Então houve uma renovação. A SDRAM não. Você não precisa fazer isso, ela já faz isso. Ela vai armazenando aquilo para você e mesmo se não mudou, ela vai colocando uma em cima da outra. Por isso que quando você volta ao navegador, várias páginas, ela volta ao estado anterior. E é a arte da SDRAM de fazer isso acontecer. Ela pega a informação passada, depois pega a nova e vai colocando uma na frente da outra. Conforme você vai voltando, ela pega essas informações anteriores e mostra para você, tá? Isso é super normal, tá bom? E isso também acontece, vocês devem ouvir falar ali, cache do navegador, né, ou coisa do tipo. Também fica armazenados na memória cache, ela busca, joga pro registrador e mostra para você na tela. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o que eu tô te passando são informações únicas e exclusivamente do pente de memória, que também faz essa função. A diferença são essas questões de latência e a administração, por exemplo, dos segmentos das paginações, que a gente vai ver mais para frente, tá certo? E aí vem a DDR. DDR, eu acho que você já está careca de saber o que é. Double Data Rate, tá certo? Taxa de transferência dupla. É um SDRAM com velocidade dupla, também chamado de DDR SDRAM. O que isso quer dizer? Tá, na hora de comprar você não vai falar, eu quero um DDR SDRAM, por favor. Não, você vai pedir, eu quero uma memória. Ela tem que ser DDR 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? E o que difere uma da outra são taxa de transferência, frequência, capacidade de tensão e o slot, tá? O slot muda de um pente para outro. A tensão também. Normalmente as mais novas tendem a gastar menos energia. Se não me falha a memória, tá? A DDR5 gasta 1.5 volts, já a DDR4 é 1.2, porém a DDR5 é superior, assim, de forma vasta comparada à DDR4, se não me falha a memória, tá certo? Isso é só um exemplo que eu estou te passando, mas tende a DDR1 gastar mais, a DDR4 gastar menos, assim por diante, beleza? Gerenciador de memória. Quais são os objetivos do gerenciador de memória aí? Alocar memória para os processos. Então, cada processo que você vai executando tem que ter memória para ele ocupar esses espaços. E aqui entra o ponto-chave. A gente viu agora, desde o começo, mais essa parte física, os termos, para entender agora esses conceitos mais teóricos aqui. Liberar a memória quando os processos finalizam. Isso é super simples e básico, a gente vai conversar mais no decorrer. Evitar o uso de swapping. Swap é usar um pedaço ali da memória secundária para armazenar dados. Otimizar sua utilização e manter os dados seguros e bem alocados. Perfeito. Esses são os objetivos aí do gerenciador de memória. Legal. Então vamos lá. Execução de um programa simultâneo, tá? Quer dizer o quê? Você tem duas aplicações funcionando ali de forma simultânea. Para quem viu a aula anterior sabe que nada funciona de forma simultânea, uma coisa de cada vez. Mas isso aqui tende à sensação, né, de estar de forma simultânea. Qual o problema, né? Realocar os endereços dos programas na memória. O que são esses endereços aí, tá? Pode ser as linhas de programações ou até mesmo os caminhos de onde estão os arquivos, as bibliotecas para execução de determinadas aplicações, tá certo? Então, por exemplo, você tem esse problema, vamos criar uma solução, criar um espaço de endereçamento para cada processo diferente. Então, o que isso quer dizer? Digamos que tem o programa A e o programa B, eles têm o mesmo endereço, número 32. Porém, se você pegar na memória um espaço Z para o programa A e o espaço B para o programa Y, e eles têm o mesmo número, não tem problema. Eles estão em espaços diferentes na memória, mesmo tendo o mesmo endereço. E é possível todo o gerenciamento de memória mandar cada tipo de endereço para suas devidas tarefas, seus devidos processos, tá certo? Pelo hardware, tá, se cria um registrador base e um registrador limite. O registrador base é onde ele separa os espaços fixo, né, gerencia esses espaços para colocar esses endereços. O registrador limite confere os endereços e os espaços que eles estão utilizando. Aí quando acaba, por exemplo, já colocou tudo que tinha que colocar e sobrou, né, espaço ali, o que acontece? Esse espaço ele é desperdiçado, ele não vai ser utilizado e fica inútil. Por que fica inútil? Porque às vezes não tem endereçamento suficiente para
usar aquele espaço. Então, o que acontece? Ele sobe uma camada. Vou dar um exemplo. Se não tem espaço na L3 do cache, ele fica ali o espaço aberto. Então, o que ele faz? Ele joga isso na memória RAM. Ah, não tem na memória RAM? Joga na swap, que é uma memória secundária. No caso, um HD, por exemplo. Tá certo? Então, é isso que ele faz. Fica sobrando. Tá? E aí, como é que acontece esse gerenciamento? É os métodos de melhor escolha, método de seleção, né, por região livre. Tem o melhor de escolha, pior de escolha e primeira escolha, tá? Resumindo aqui, né, o melhor de escolha, tem aqui os termos, mas vou mostrar para vocês aqui direto na imagem. Tem aqui os espaços livres aqui. Você tem aqui um endereçamento de 14 KB. O melhor de escolha vai utilizar o menor espaço. É sobre esses dois. Tem esses aqui separados também, certo? Então, o que acontece? O melhor escolha vai pegar o menor espaço deles e vai consumindo sempre o menor espaço, deixando os maiores para outros importantes. Outros importantes, assim, os que vierem, que também tem importância. Mas sempre ele coloca, pô, esse tem 14, o outro tem 16, dá para pôr? Não, dá para pôr aqui, ó. Põe aqui, certo? Vai sobrar 2. Tem um de 2? Tem, opa, coloca aqui ou aqui, tanto faz. Ah, tem um aqui que é 36. Opa, não dá. Então, volta para um espaço que tem capacidade para ele. O contrário, fica sem uso. O pior escolha. O pior escolha, coloca no maior. Esse é o maior, por exemplo. Então, esse daqui ó, tem 32. Se você colocar 14, ó, esse aqui 14, né? Mais 18, dá os 32, tá certo? Pode somar aí. E aqui ele coloca cada processo na parte maior. Esse é o maior, depois vem esse aqui, depois vem esse, depois esse. Ele vai fazendo o contrário. Esse aqui, o melhor escolha, coloca nesse menor, depois nesse aqui, depois nesse aqui. Tá certo? Beleza? Então, vamos que vamos. E aqui tem o primeiro escolha. O primeiro escolha sempre coloca na primeira parte de memória livre aqui, né? Então, esse é o primeiro. Ele vai colocar aqui, certo? Depois o segundo, depois o terceiro, o quarto e assim por diante. Essa é a diferença, tá? De escolha, de melhor região, etc. tal aí, que o gerenciador de memória faz, tá bom? Agora nós vamos falar, deixa eu tirar o óculos aqui, de memórias virtuais, né? O que é a swap? É considerado uma memória virtual porque é um espaço que você separa do HD, tá certo? Para você armazenar esses processos, tarefas que não tem mais como ficar alocadas na memória RAM, tá certo? Então ela fica lá. Isso não é bom. Por que não é bom, tá? Chega um certo momento, quando acumula muito processo, muita tarefa em memória, dá tela azul no computador. É muito comum. Antigamente era muito comum, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia nem se usa swap, porque o poder das memórias atualmente são muito grandes, tá certo? Mas antigamente era um problema muito, muito recorrente, tá certo? Só que a gente tem que estudar porque isso pode acontecer, tá? Se você... Vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, abrir muitas guias no navegador e abrindo, até não querer mais, vai chegar uma hora que vai ocupar muito espaço, né, da sua memória, mais as outras tarefas que já estão ocupando ali o registrador, as cache, tá certo? Vai chegar um momento que ela vai usar a swap. Se você não for lá no sistema operacional e aumentar esse espaço, hora que finalizar a swap e você der o último clique numa última tarefa que não tem mais espaço para dar sequência, ele vai dar problema de paginação, ele vai dar problema de armazenamento em swap, vai te mostrar isso na tela azul e vai reiniciar o sistema, tá certo? Numa hora, na mesma hora, papum. Só que hoje você vai ter que abrir uns 300 navegadores para isso acontecer, beleza? Memória secundária, o HD, tá? É uma memória mais lenta que a principal, no caso da memória RAM, tá certo? E ela é utilizada apenas para armazenamento, tá? Você mantém ali só os processos aguardando para serem substituídos. No caso é a swap, né? Esse processo está aqui parado, ele precisa vir para a memória primária, essa primária vai mandar para as caches para ele ser executado porque tem uma tarefa pedindo essa informação. É assim que ocorre. E uma memória virtual, tá? Você vai fundir a memória principal com a memória secundária. E aí você pega lá 10 GB da memória principal e 10 GB da memória secundária. Eles juntam a ponto de você não saber qual é a memória primária e qual a secundária. Ela vira uma coisa só de 20 GB. Para você é só uma memória, porém virtual. É assim que funciona. É comum quando você, por exemplo, está utilizando uma máquina virtual, você fazer isso. Quando você quer
vou dar um exemplo. Aumentar ali a quantidade de memória que às vezes você não tem uma faixa ali laranja, vermelha, é porque ele vai pegar um pouco do HD, ele vai pegar um pouco da sua parte de armazenamento. Isso, por exemplo, vai travar a máquina e assim por diante, por isso que não é bom. As máquinas atualmente, com processadores aí de novas gerações, DDR4, dificilmente vai utilizar swap. Dá para utilizar elas tranquilamente numa virtualização. Mas há muito tempo era isso que acontecia. Então, essa união, né, de uma memória primária e secundária faz com que tenha uma única memória ali virtual para uso, tá bom? Só que, lembrando, você pegando uma parte da memória secundária e da primária, você tem que subtrair esse espaço, né? Porque agora você está criando uma memória, vamos dizer, intermediária entre esses dois, tá certo? Programa espaço de endereçamento em bloco. O que seria esse espaço de endereçamento em bloco? Imagina lá você programando, você tem vários arquivos ali de programação, com várias tarefas, várias execuções, e que isso cria blocos, né? E essa união são páginas, tá? E páginas são série de endereços. Então você tem várias páginas de programação, vamos dizer assim agora, que são as linhas de comando, determinando cada execução de determinada funcionalidade, determinada função que tem ali daquele programa. E aí você, eu quero fazer o cálculo de 1 mais 1. Para que isso aconteça, você tem lá um bloco, uma página com instruções para que seja calculado isso. E saia determinado X resultados. Só que para você fazer uma divisão é um outro bloco. Então o que acontece? Tem os endereços, onde, eu preciso digitar tal informação na calculadora. Ele vai simplesmente pegar aqueles dados e ir até essa informação onde está programada para te mostrar o resultado na tela. Assim que funciona, basicamente, tá? Então, esses endereços, né, essa quantidade de blocos e instruções são páginas, tá certo? E essa somatória de páginas são são uma série de endereços, né? Basicamente, uma coisa complementa a outra. Deixa eu ver se eu consigo resumir para facilitar para ti. Pega vamos falar a calculadora, que ela é bem simples para programar. Você tem uma página dizendo, para fazer o cálculo de mais, você usa esses comandos. Para fazer o cálculo de menos, você usa esse e assim por diante. Tá certo? Ali você tem as linhas de comando, onde você manda as informações. Se você fizer o cálculo 1 mais 1, ele vai para esse endereço em si, né, que está em um bloco, está nesse bloco, e vai executar. Beleza? E esse bloco é uma página. Legal. Esse outro bloco de menos tem lá as instruções. Você vai lá, faz a subtração, ele manda para essa página que executa e te manda o resultado. Beleza. Então aqui você tem um bloco com as instruções, esse tem um outro bloco com as instruções, e esses dois blocos são séries de endereços. É assim que funciona. São que as linhas, os comandos estão dentro aí dos arquivos para que seja feita a execução das tarefas. Tá certo? Os endereços são salvos em memória principal. Se forem salvos numa memória secundária, é apenas para troca de informações, ou de execução de tarefas. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso calcular uma soma agora. Calculou. Porém, a subtração está lá na memória secundária. Quando você for fazer a subtração, o computador vai lá buscar esse bloco, essa página, vamos colocar assim, a gente fala muito em página, então ele pega essa página, leva para o registrador para executar aquele cálculo que você quer agora, e o de soma volta para a memória aí, secundária, tá? É isso que acontece. Parei aqui porque está apitando o celular atrapalhado. Beleza? E isso é para seja feita a execução do programa. Ainda continuando, paginação, tá? Esse tipo de isso aqui, só um detalhe, tá? A gente começou a falar de memória virtual é referente à máquina virtual. E esse processo de programa em páginas aqui que nós estamos falando ocorre seja numa memória física na máquina ou seja na junção de memórias, na fusão de memórias, tá? Isso independe. Essa parte de memória virtual é o que não é poupável, a gente só gerencia dentro do sistema. Então, o swap tem uma parte do Windows que você aumenta o tamanho, tá? Memória secundária, a gente já sabe que é o HD, ele aparece lá no sistema operacional.
E a memória virtual, que é pegar um pedaço da memória RAM, que é a primária, e do HD, e unir, fazer uma memória intermediária, você só faz dentro do sistema, tá certo? Isso não existe de forma física, fechou? E esses processos também é de forma virtual, é dentro do sistema operacional, tá certo? Não é por fora, você não faz isso de modo físico, deixando bem claro. Paginação é trazer os dados do armazenamento. O processo de tirar do segundo HD, ou tirar do HD e trazer para a memória principal e vice-versa, se chama paginação. Esse é o processo. A MM1 é uma unidade de gerenciamento. E como funciona isso, tá? Ela que mapeia e gerencia esses endereços que vão de um lugar para o outro de todas as memórias aí, mas principalmente da primária e secundária. Ela sabe, pô, essa informação tal de soma da calculadora tá voltando porque o cara agora quer uma divisão. Opa, a divisão já foi finalizada, então a da divisão vai para a secundária e vem aí a de raiz. E assim por diante. É a MM1 que faz o gerenciamento dessas trocas entre a secundária e a primária. Fechou? Segmentação. É um programa que pode ser dividido em dados, instruções e serem armazenados em blocos, chamados segmentos. Lembra que a gente falou lá? Cada paginazinha com os comandos e tal são blocos. E vários desses aí são endereços, onde, pô, eu quero fazer a soma. Então ele vai nesse bloquinho. Tem um caminho que chega nesse bloquinho. Ó, eu sou o caminho, eu sou as instruções, eu estou com as informações para que seja feito o cálculo de mais. Isso é um tipo de endereço, esse bloco. Então, para que chegue até essas instruções, né, é necessário esse processo de segmentação. Então, o que é feito? Tem esse bloquinho, é um segmento. Tem esse bloquinho, é outro segmento, e assim por diante. Então, o que acontece? Cada bloco é um segmento. Beleza? Então, você vai chegar na hora que você está programando, você vai falar, ó, esse bloco de informações com os comandos e tal, nós precisamos tirar ele da memória secundária e colocar na primária. Não, você vai falar, ó, vamos fazer um processo de segmentação, tá certo? Onde nós vamos pegar nossas programações, dividir em blocos, tá certo? Para que isso ocorra. Então, o programa, ele é dividido em vários blocos, várias páginas, tá certo? Com programação. E paginação é o processo de troca, tá? Não tem nada a ver com página. Página é a informação que está dentro do bloco com as instruções, tá? Deixando bem claro. Então, você tem lá o documento com todas as instruções lá dentro. E isso completo é uma segmentação. Então, você vai ter várias segmentações, porque juntos isso cria várias execuções para que o programa no todo funcione, para que a calculadora no todo funcione. Então, você precisa de vários segmentos. E cada um tem a sua função de soma, divisão, subtração, raiz, exponenciação e assim por diante. Tá certo? No segmento os segmentos não precisam ter o mesmo tamanho. Então, quer dizer o quê? Pô, um cálculo de exponenciação requer uma quantidade de códigos maior. Então, ela ocupa um espaço maior na memória. Mas o de soma, não. Então, eles não precisam ter o mesmo tamanho, mas são segmentos diferentes, estão dentro de um único programa para ser executado X tarefa quando pedido. Na memória principal, só estão os segmentos que serão necessários para a execução de determinadas tarefas. Então, é aquilo. Colocou na memória principal, ele só está esperando o momento do registrador e fala, preciso desse cara aí, para passar pelas memórias e chegar lá. E na secundária só fica o que não vai ser usado. E é assim. A cache L1, L2, L3 também faz isso, mas ela faz em curto período de tempo. Segura esse segmento aí, deixa ele guardadinho até eu terminar esse que eu vou precisar desse aqui de novo. Então, as caches conseguem se gerenciar dessa forma. Mas de forma clássica e ampla, né? E principalmente focando no meio teórico, o que está na memória possivelmente vai passar no registrador e vai voltar, tá certo? O programa pode continuar a execução enquanto suas instruções e dados estiverem na memória principal? Pode, o programa ele fica lá, as informações estão na memória, quando ele pedir, a memória só entrega, tá? É isso. Eu já venho repetindo isso aí várias vezes. Se um processo indicar um segmento que não está na memória, o gerenciador deve recuperá-lo. Quer dizer o quê? O programa está lá no registrador, precisa de tal informação urgente aí para dar sequência. Vamos na memória, não está? Vai lá na memória secundária. Se não estiver, tem que gerar esse arquivo ou buscar onde ele está. E ele, óbvio, vai na memória secundária, só que ele pode ser que vá na swap ou no armazenamento. Para pegar isso, colocar em memória e fazer execução. Beleza?
Um segmento novo pode ocupar qualquer parte da memória, bastando o cabelo. Então, entra naquilo que a gente conversou sobre o melhor gerenciamento de memória. Tem o melhor, o pior e o primeiro. Tendo espaço, ele entra ali na memória e aguarda para ser chamado para execução. É assim que funciona. As vantagens da segmentação, tá? Facilidade de compilação e ligação entre os processos separados em segmentos. O que isso quer dizer, tá? Se a memória quiser chamar vários segmentos juntos e, por exemplo, mandar ele para uma única execução, isso pode. Um exemplo, você tem uma fórmula, você quer fazer mais com menos, põe parênteses e coloca o expoente. São 3 segmentações. Dá para as 3 ir juntas lá para o registrador e ser executadas para que mostrem o resultado. A segmentação serve para isso. Senão você teria que fazer um, depois o outro, e a soma de tudo usar na última segmentação lá de exponenciação para chegar no resultado, né? Então, antes, o que era um processo de formiguinha, dá para se fazer de uma forma geral. A mudança do tamanho do segmento não afeta os demais. Você tem um segmento com 10K, você tem um outro segmento com 20K. Se você pegar esse de 20 e colocar para 15, não altera o de 10. Beleza? Segmentação, você pode partilhar dados entre vários processos. E tem um exemplo claro disso. Você tem, por exemplo, os arquivos da placa de vídeo, você está jogando e transmitindo. E um arquivo dessa placa de vídeo é importante para o processo de jogo e processo de transmissão. Esse mesmo segmento vão para os dois para execução para que seja executado no processador, independente das tarefas serem diferentes, tá certo? Dos processos serem diferentes. O programador tem ciência do conteúdo do segmento e pode protegê-lo. Um exemplo simples disso aí é criptografar os arquivos. Você criar um programa, criptografá-los e ninguém tem acesso a esses segmentos, não ser open source, né? Livre para edição ou algo do tipo, tá? É possível. Desvantagem. Os segmentos dependem dos processos. Né? Um segmento ele só existe se houver um processo para que ele seja executado. Senão ele é um arquivo ocupando espaço, tá? Mas os blocos de memória são recursos de hardware e seu tamanho depende do sistema. O que isso quer dizer, tá? Blocos de memória são recursos de hardware. Um bloco ele tem um tamanho, ele ocupa na memória, certo? Esses segmentos são vários blocos, certo? Um bloco pode ser um segmento, certo? Esse bloco que tem as instruções da programação, ele tem um tamanho e se você não tiver espaço em hardware, ele não fica ali. Se você tiver, ele fica. Então, percebeu que ele necessita de recurso de hardware, ele necessita de espaço, ele necessita que tenha memória para que ele fique? É isso que acontece. Os segmentos dependem dos processos. Então, o que está dentro, né, esse bloco em si, para que ele seja executado, tem que ter um processo. Esse é o primeiro ponto. E esse bloco, que é um segmento, para que ele fique armazenado esperando ser executado, ele depende de um recurso físico de hardware, que é o espaço. Para que ele fique lá alocado, esperando a vez dele ser executado. Deu para entender? Espero que sim. Tá bom? Dúvidas, comentários, por favor, tá? Não saia com dúvida, importante. O seu tamanho, lógico, depende do sistema. Se você tem um segmento de 1 GB e sua memória é de 500 MB, não vai rolar, beleza? Uma solução é combinar segmentação com paginação. Então você tem lá, as segmentações são os blocos, são vários blocos de execuções e tal. Pô, vou utilizar essa? Vai para a memória primária. Não vou? Vai para a secundária. E fica nisso. Fica nesse vai e vem. Por quê? Porque deixar tudo na memória principal, chega uma hora que vai dar tela azul, vai dar erro, vai dar falha, entendeu? Então, combinando, você resolve esse problema aí de uso de hardware, uso de espaço físico, de recurso físico, com os processos de segmentação que precisam passar para que sejam executados. Beleza, pessoal? Gente, é isso por hoje, tá? É uma aula bem tranquila, não tem muitos detalhes, se aprofundem, tá? Busquem livros, busquem mais conhecimento. Isso aqui é só um resumo não, vai. Os pontos principais desse estudo de gerenciamento de memória, tá certo? Se aprofundem, vale muito a pena, é um estudo bem rico, é bem interessante o sistema operacional para você que vai programar. É fundamental você ter esse tipo de conhecimento, tá certo? Entender como o seu programa que você está desenvolvendo funciona em cima do sistema operacional, beleza? Eu agradeço a você que ficou até aqui acompanhando essa aula, compartilhe, tá bom? Com colegas, alunos que têm essa dúvida,
deixem nos comentários e não se esqueça de se inscrever. Por favor, ajude o canal, ajuda a gente a dar um up. O canal vai passar por uma mudança, tá? A gente vai vir com um nome diferente, uma logo diferente, e nós vamos trazer muita informação de tecnologia aí para vocês de forma simplificada. O objetivo é simplificar, para que você veja, entenda o que está acontecendo. Nossa, algo novo. Tá muito técnico a notícia, a informação não tem problema, a gente está aqui para simplificar, facilitar. Então é um projeto novo que está vindo, se inscreva para você acompanhar o início desse projeto, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.